Olá pessoal, eu sou a Leodenice Camargo e hoje eu trago um vídeo muito especial. Muitos de vocês me mandam mensagens todos os dias perguntando como fazer para ganhar dinheiro sem equipamento, sem dinheiro para investir, sem mão de obra, enfim. Hoje eu vou te ensinar todos os detalhes. Eu vou falar sobre um comércio que sempre está em alta. A ideia aqui é você abrir uma pastelaria na sua casa, tá? Um delivery de pastel, com o diferencial de ser o melhor pastel da sua cidade. E eu vou te dizer o porquê. Pessoal, um pastel ele começa por onde? Pela massa, certo? O investimento inicial para uma pastelaria seria uma macieira, uma mesa de inox, um cilindro elétrico, bobinas plásticas, enfim, dá uma boa graninha para começar. O que manda um pastel ser bom, a primeira coisa é a massa ser perfeita. Toda cidade tem aquela pastelaria perfeita, que todo mundo já é habituado a comer, que todos gostam daquela massa, vocês concordam comigo? Então aí vai o grande primeiro segredo. Se você não tem como comprar equipamentos, contratar mão de obra, o que você vai fazer? Você vai comprar a massa pronta dessas pastelarias. Daí vocês vão me perguntar, mas Leodenice, por que eu vou comprar uma massa pronta de uma pessoa que já vende? Gente, o que as pastelarias onde tem um pastel perfeito elas costumam fazer? Elas têm uma massa deliciosa, mas o recheio é o quê? Básico. É aquele recheio que a maioria delas coloca proteína de soja no meio da carne ou do frango para render. Não tem um diferencial de recheio. Você vai comer ou um pastel de pizza, ou um de queijo, ou um de carne. É aquele básico e que não é tão saboroso. Eles ganham na massa. Então, primeira coisa a fazer, dever de casa, comer um pastel em cada pastelaria. Você descobrir, na sua opinião, da sua cidade, qual é aquela pastelaria que tem mais engajamento, onde dá mais cliente. Geralmente, essas pastelarias já estão habituadas a vender a massa para buffets, para restaurantes, só que eles não têm um diferencial no recheio. Então você adquirindo a melhor massa da sua cidade e fazendo um recheio melhor do que o deles, consequentemente você ganha mercado. Geralmente essas pastelarias vendem para o cliente a um preço. Quando você fala que é para revenda, que você tem um buffet, ele te faz um preço menor. Vou dar um exemplo aqui na minha cidade. A melhor pastelaria que eu levantei daqui, ela vende 1 kg de massa para o cliente final a 18. Eu conversando com eles e perguntando, sobre a revenda de uma massa, eles me passam a massa a R$11 o quilo. E eles vendem assim para o cliente final, a 18. Eu comprei a 11 porque eu revendo esse produto. Gente, por que eu vou investir num cilindro, num funcionário que vai me gerar 13º, férias, enfim, aluguel de um lugar para equipamento, tudo isso, se no começo, até eu ter uma clientela, até eu ter uma renda, eu tenho o benefício de comprar uma massa dessa a R$11, tá? Tá aí a primeira grande sacada. Essa massa, ela vem pronta, olha, ela vem interfolhada, dessa forma. Então é prático, você compra apenas o que vai usar. Ela duraria aí numa geladeira de 3 a 5 dias. Vai depender a qualidade da farinha de trigo que o produtor dessa massa utilizou para confeccionar, certo? Para produzir essa massa. Então, eu vou te ensinar como congelar esses pastéis. Assim você já vai ter pronto. E você não tem prejuízo. O cliente pediu, você vai ter. Segundo ponto. As pastelarias em si, elas funcionam geralmente durante o dia. Então, super cabe um delivery à noite de pastel, fazer um pastel diferente. Você compra essa massa pronta e bora caprichar nos diferentes tipos de recheio. Pessoal, a melhor massa da cidade já temos aqui, certo? O que temos que mudar agora? Ter o melhor recheio. Aqui no canal são mais de 800 aulas que tem recheios incríveis que ninguém diz ao contrário. Eu vou te citar os melhores para esse delivery de pastel, tá? Que eu tenho certeza que você vai arrasar e vai ser sucesso. Olha esse pastel de carne que eu ensinei nessa aula. O recheio, gente, é suculento, é saboroso. Eu ensinei a massa também, que não é o caso hoje, a montagem, como produzir.
Aí vai ser o carro-chefe, porque o pastel de carne é o sucesso de uma pastelaria. Eu vou deixar o link tanto aqui na tela agora quanto na descrição do vídeo, tá? De todos os recheios para vocês não se perderem depois. É só clicar que vai direto para a aula. O segundo recheio mais consumido, esse recheio de frango. Gente, olha a textura, super barato, prático para você fazer em quantidade, vai ser sucesso, também fica perfeito dentro de um pastel. Vocês sabem que o queridinho do Brasil é frango catupiry, né, gente? Tudo que é de frango catupiry é sucesso. Tomem muito cuidado com a escolha do requeijão. Catupiry é uma marca, né, que é de boa qualidade. Não utilize um requeijão com amido de milho. Olha lá a composição dele. Se tiver amido, não é um requeijão. É um creme tipo requeijão. O que quer dizer? Que ele é um cremão ali com amido, com maisena, sabe, engrossado, que não tem sabor de queijo algum. O requeijão cremoso é diferente. Algumas marcas aí que eu recomendo. Eu gosto muito do Scala. É um dos que eu mais gosto do sabor. O Porto Alegre também não tem amido. O próprio catupiry, tá? De uso culinário, que eles lançaram, é muito bom para trabalhar. Outro também, o tirolês, também é bom. Então, assim, várias marcas você vai encontrar de requeijão. Só olha na embalagem se é requeijão e se não tem amido na composição, ok? Vamos partir para um sabor um pouco mais exótico e quem prova sempre volta. O recheio de calabresa cremoso que eu ensinei nessa aula de coxinha. Presta atenção nesse recheio, fica perfeito para o pastel. Quinto recheio, muito procurado, principalmente na época de Páscoa. Esse recheio que eu ensinei no empadão de bacalhau. Gente, fica perfeito e o pastel mais maravilhoso ainda. Você pode também criar um pastel de carne louca, que já ensinamos aqui no canal. Olha a textura dessa carne, é super bem aceito. E a última dica aqui de sabor, você poderia vender esse pastel, que é um dos que eu mais vendi na vida. Não tem quem não coma esse pastel que não se apaixone. Gente, e é super fácil, olha. É presunto, mussarela, catupiry, tomate, orégano e fica tudo de bom, porque o cliente não quer aquele pastel no saquinho com pouco recheio, ele quer comer um prato de garfo e faca, sentindo as texturas de recheio diferente. Isso que é importante você trazer para o seu negócio, afinal você quer um delivery diferenciado. Então você vai produzir um produto de alta qualidade na sua casa e fazer com que seu cliente peça uma segunda vez. Agora, se você tem um pouquinho mais de dinheiro para investir, não está dando certo o começo, o segredo é você presentear alguém com um pastel. A venda é certa. É isso que eu fiz e faço com todo produto que eu lanço. Eu presenteio alguém para consumir aquele pastel. Ele vai se apaixonar, porque ele não vai achar em outro lugar aquela qualidade. E depois daí o cliente é meu, eu ganhei. E esse cliente que eu ganhei, ele vai me trazer mais 10 clientes por indicação. Presentear um influencer da sua cidade, por exemplo, com o pastel, é uma ótima dica, porque ele vai te recomendar se ele gostar e pelos seguidores dele você já automaticamente vai ganhar bastante venda. Você pode tanto usar os seus recheios e massa para delivery, como também fazer os minis de festa e ter o diferencial para as confraternizações agora de final de ano, tá? Super vende muito nessa época do ano também. E não falamos de um dos pastéis mais vendidos hoje, né? Que é o pastel de queijo tradicional. O que as pastelarias fazem? É uma massa desse tamanho, um pedacinho de queijo lá no final e é só o queijo. Tá errado? Não, é delicioso, mas nós podemos caprichar e fazer um diferencial no sabor desse pastel, tá? Hoje nós vamos produzir aqui todo esse passo a passo de um pastel de queijo para vocês entenderem como fazer. Aqui eu tenho 1 kg de mussarela ralada grossa. Pessoal, primeira dica importante. Geralmente os supermercados fazem promoções aí de mussarela num preço bem acessível e quando você vai olhar a composição dessa mussarela, ela, assim como eu expliquei do requeijão, também tem amido na composição.
É uma mussarela que parece uma borracha, que é sem sabor, que não tem esse derretimento que uma mussarela tradicional tem. Então presta atenção sempre nos ingredientes do produto que você utilizar. Utilize uma mussarela de boa qualidade, que derreta de forma bacana. Juntamente aqui a essa mussarela, eu vou adicionar 100 gramas de queijo parmesão ralado na hora, parmesão fresco. Pessoal, eu poderia usar só a mussarela, mas eu quero um sabor diferente para o meu produto, um sabor mais curado. Se você tiver acesso a um queijo curado de boa qualidade, num preço bacana, pode substituir também a mussarela e o parmesão aqui por um queijo curado, que vai ficar gostoso da mesma forma. Assim que misturado aqui os queijos, eu adiciono 250 gramas de requeijão cremoso, aquele que eu expliquei, sem amido. Eu não quero sabor de requeijão nesse pastel, pessoal, eu não quero sentir aquela cremosidade toda. É só para dar liga nesse recheio, para trazer uma cremosidade a mais na minha mussarela. Eu vou ter a cremosidade do requeijão com o push do meu queijo. É isso que eu quero. Ele não vai dar a textura daqueles pasteizinhos de requeijão. E eu agrego e misturo aqui tudo muito bem até encorpar e ficar uniforme. A minha bancada aqui está bem higienizada, tá? Tá esterilizada com álcool 70. Isso é importante, porque quando cai algum pedacinho, eu posso reutilizar aqui sem problema de contaminação. Você pode também vender esse pastel como 3 queijos, já que nós utilizamos aqui mussarela, parmesão e requeijão, ou mesmo fazer ele só de mussarela. Bom, aqui eu tenho algumas massas que eu comprei para vocês verem como ela vem. Cada rolo geralmente vem com mais ou menos 1 kg de massa. E olha como é prático, é só abrir e utilizar. Geralmente o padrão é de 20 a 22 centímetros, como a minha aqui, que está medindo 22 centímetros. Eu vou cortar essa ponta que vem um pouco ressecada. Se eu fosse fazer um pastel inteiro, eu usaria essa largura mesmo toda sem cortar. Como eu vou fazer os mini aqui hoje, para vocês verem, porque ele é um pouco mais difícil, né? Eu vou cortar aqui em 4 mini pastéis essa largura de 22 centímetros, tá? O que vai dar em torno de 5 centímetros e meio cada um. 5 por 8. Então eu meço aqui com 16 centímetros, para quando eu dobrar, fique com 8. Se fosse fazer o pastel grande, é como eu falei, é só dobrar e poderia deixar um pouco maior que 16. Poderia deixar até com 20 centímetros se você quiser ele grandão, tá? Para não ficar tão fino ao dobrar. Feito isso aqui, eu vou utilizar meu recheio. O que eu faço aqui? Olha, eu vou pegar bolinhas de recheio. A quantidade vai depender do que você quer. Para esse tamanho aqui, eu uso 10 gramas de recheio para cada mini pastel. Então, eu coloco aqui o meu recheio sobre uma balança, eu já vou pegando e pesando ao mesmo tempo. Eu distribuo ele aqui, olha, certinho na largura, porque eu vou fazer 4. Lembrando que minha massa tá bem novinha. Se a tua massa não tiver hidratada, você pode molhar bem sua mão e molhar a sua massa toda para ela hidratar novamente e não ressecar enquanto você está produzindo. Olha, apertei bem a massa para o meu recheio achatar. Até tirei a luva aqui porque é mais fácil, com uma mão bem esterilizada, com álcool 70, limpinha. Olha, eu vou apertar aqui esse pastel em toda a volta dele e também nos meios, antes de cortarmos esse pastel. Como eu estou apertando aqui e minha massa ainda está bem, hidratada, olha, ela cola bem. Se a tua não tiver, antes de pôr o recheio, como eu falei, já molha ela um pouquinho com as mãos. Aperta bem em volta dos 4 pastéis e agora sim é só cortar esses mini pastéis. Olha como eu vou fazer. Não tem problema, tá? Se deformar um pouquinho em volta, igual aconteceu com o meu. Daí eu venho com o cortador aqui de pizza ou com a tesoura mesmo, passo um pouquinho mais forte para que corte tanto a massa quanto o plástico ali na largura. Tiro também essas rebarbas da lateral, ó, para deixar ele retinho.
tá? E agora também eu aperto aqui novamente entre cada pastelzinho e corto também para assim ficar os 4 mini pastéis. Dessa forma aqui, olha, não tem custo com nada, pessoal, porque já tá com plástico. Olha o que eu faço, eu dobro aqui e deixo com o plástico, porque eu não posso congelar esse produto se ele não estiver bem embalado, ele vai ressecar. É isso, olha, ele já fica embaladinho dessa forma para podermos congelar e ter pronto quando o cliente pedir. Olha só que gracinha que eles ficam. Eu faço isso com toda a minha massa e recheio. Vou pesando 10 gramas de recheio, modelando e colocando aqui um do ladinho do outro, tá? Dessa forma é muito prático. Em evento eu vou levar essa forma cheia já de mini pastéis interfolhados com plástico, que vai facilitar não grudar um no outro. É só destacar depois deles congelado e fritar ainda congelado. Eu vou mostrar para vocês como eu congelo. Olha, eu modelei todos os pastéisinhos. Essa quantidade de recheio e um rolo de massa aqui me renderam 135 pastéisinhos, tá? 10 gramas de recheio cada um. Então eu fui sobrepondo aqui na minha forma, ainda sobrou mais um pouco que eu coloquei em outra forma, ó. E agora o que eu faço? Eu embalo muito bem essa forma com plástico filme. Não pode bater o calor diretamente sobre essa massa, porque resseca demais. Tem que sempre levar para o freezer bem embalado. Você poderia também usar aquelas caixas de congelamento. Olha, passei muito bem o plástico e agora desse jeitinho eu congelo. Quando eu tenho evento, eu só levo a forma e frito na hora eles congelados no local. Eu vou levar para o congelador de um dia para o outro, ele é assim congelado. E amanhã eu vou mostrar para vocês como destaca e frita esse produto. A mesma coisa eu poderia fazer com os grandes, tá? Olha, pessoal, aqui eles estão todos congelados, olha só. Desse jeito ele vira uma pedrinha de gelo. É só você tirar o plastiquinho, ó, e destacar e estão prontos para serem fritos, olha. Durinhos, como uma pedra de gelo. Olha como é prático. Desse jeito aqui eu vou levar ao óleo a 180 graus para podermos fritar esses pastéisinhos. Assim você também tem a opção de entregar um cento de pastel frito para o cliente. Olha, eu coloco eles aqui no óleo já quente, tá? E tem que ser em imersão, ou seja, ele tem que estar coberto com óleo. Se é um evento grande, eu vou fritar no tacho, que eu frito muito mais quantidade de uma vez. Na metade do tempo você dá uma viradinha para eles dourarem aí de forma igual. E olha que prático que fica. Ele frita muito rapidinho. É só retirar em papel absorvente e estão prontos os nossos pastéisinhos. Corre bem e bora para o papel absorvente. Vamos cortar um ao meio para vocês verem a textura desse pastelzinho. Que já esfriou um pouco, porque eu estava fritando uma grande quantidade. Olha isso. Gente, fica delicioso. A massa super crocante. O recheio dá aquele puxa e ao mesmo tempo cremoso. Não tem como não se apaixonar. Façam essa delícia. Ganha muito dinheiro. Tem muitas opções de recheio no canal. Então, vocês viram a praticidade desses pastéis? Dá para fazer de tudo, dá para atender delivery, eventos corporativos, mesas de café da manhã, festinhas, vender no centro, a unidade grande, enfim, o céu é o limite, tá? E é muito prático, porque você não tem perca. Por exemplo, um evento corporativo, onde você tem que repor a mesa, você só frita o necessário. Ele estando congelado, você consegue utilizar para outro evento, tá? O custo meu aqui, eu produzi 135 mini pastéis como esse que mostramos, tá? 135 pastéisinhos, saiu de custo para mim R$66. Esses R$66, gente, foi no supermercado aqui da minha cidade, comprando no supermercado normal, tá? Para quem trabalha com vendas, é fundamental que você compre a peça de mussarela para sair num preço mais barato, tá? Que você compre diretamente do fornecedor, você vai ter um preço muito mais acessível. Então, para vocês verem, aqui R$66, olha o tamanho desse pastel,
Para festinha eu poderia fazer menorzinho. Eu gosto desse para eventos corporativos, tá? Desse tamanho, para festinhas e tal. Servir mesas de café. Então ele saiu 49 centavos a unidade, tá? 1 cento desse pastel nessa categoria você poderia vender como 3 queijos, por exemplo, ou baratear, não utilizando o parmesão e nem o requeijão, fazendo só de mussarela, como a maioria, ficaria muito mais barato. Esse aqui você pode vender no mínimo a R$250 tranquilamente o cento. Seja dele para pessoa fritar ou de repente cobre aí um adicional de R$20 para você entregar frito. Então tem uma infinidade de possibilidades. Você pode atender toda a região sem ter que investir com maquinário e em nada, simplesmente com a sua mão de obra e produzir. Bora provar? Olha isso! A massa mega crocante, o recheio suculento. Você não sente o catupiry puro, ele entrou aqui somente para dar mais umidade, tá? Porque você sente o sabor do queijo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!